Olá, sou Miguel Aboab, engenheiro mecânico, me formei pelo ITA e sou empresário do ramo de tecnologia. Desenvolvi uma contribuição para uma arrecadação eletrônica dos tributos, que estamos chamando de modelo Aboab de cobrança automática de imposto sobre o valor agregado. Quando temos um problema complexo, nós temos que primeiro entender por que mudar e precisamos listar estes efeitos indesejáveis. E nós temos aqui listados, enfim, vários deles: sonegação, inadimplência, dívida ativa, contencioso, alto custo de arrecadação, e que tudo isso impacta em desigualdade social, um baixo crescimento da nossa economia. Temos aqui alguns números levantados que impactam numa perda de arrecadação estimada em 1 trilhão ao ano, caso fossem tomadas as medidas para uma cobrança automática, por exemplo. E é nisso que se baseia a proposta, porque se não há o porquê mudar, não temos por que evoluir o trabalho. Então aqui é a justificativa: queremos eliminar estes efeitos que nos incomodam. Esses efeitos, na verdade, são uma consequência de causas e efeitos indesejáveis. E se conseguirmos separar os efeitos e identificarmos as causas, vamos atuar nas causas e os efeitos serão eliminados. Aqui nós temos os diversos efeitos já mapeados com as causas e efeitos. Então, por exemplo, sonegação, para evitar sonegação, foi criada substituição tributária, fiscalização. Para evitar inadimplência, foi criado o refis. Como houve redução da arrecadação, houve aumento de alíquota, e, bom, havendo aumento da alíquota, isso realimenta sonegação, inadimplência. Isso, então, é a nossa árvore da realidade atual. As causas raízes. O nosso imposto, o imposto da forma que ele é cobrado, ele é declaratório. O próprio contribuinte tem que listar a nota fiscal do que comprou, do que ele vendeu, preencher os formulários e vai recolher através de um documento lá no banco. Mas as transações bancárias não têm suporte contábil. A nota fiscal pode ir num valor e o boleto vai em outro valor. O imposto é cobrado na origem, que dá margem à guerra fiscal. E os impostos cumulativos é que acabam deixando a nossa indústria de manufaturados prejudicada na exportação. Eu gostaria de falar sobre ortodoxia. É tudo que fazemos, não sabemos por que fazemos, mas continuamos fazendo. Então, no passado, nós tínhamos o cheque. Era um débito e um crédito. O consumidor pagava e o comerciante recebia. Ou no cartão de crédito, aquele cartão com relevo. Era um cartão do comerciante e um cartão do consumidor. Passava lá naquele carbono e se digitava. Era o consumidor que estava pagando o comerciante. As regras de negócio que foram criadas é que o comerciante recebia o valor do imposto sobre o consumo e o comerciante é que deveria fazer toda essa declaração e recolher o imposto aos cofres públicos. O fato é que hoje, nos servidores, nós podemos trabalhar com um débito e vários créditos. Ou seja, quando o consumidor paga, o valor da mercadoria é 100, por hipótese o valor do imposto é 20, R$100 vai para o comerciante e R$20 vai direto para o governo. Então, a tecnologia nos permite mudar as regras de negócio. Anteriormente, a mercadoria, digamos assim, é num sentido, ela vai num sentido, e no outro sentido volta o dinheiro. Então, o Brasil tinha um excelente sistema bancário, um excelente sistema financeiro, criou um excelente sistema de nota fiscal eletrônica, só que os dois sistemas não se conversam. A nossa proposta é que os dois sistemas estejam integrados, de maneira que o valor da nota fiscal é o valor que deverá constar na transação de pagamento. E com isso, então, o imposto passa a ser calculado automaticamente pelo Estado, o recolhimento é feito automático pelo sistema bancário, as transações bancárias
passam a ter suporte contábil e fiscal, uma carga tributária justa na base de consumo, e aí, pelo que já temos na PEC 110, o imposto passa a ser cobrado pelo destino, existe uma unificação legislativa tributária e o imposto não cumulativo. Então, estas são as soluções para eliminar as causas raízes, e isso, então, vai eliminar os efeitos indesejados. Então, na proposta Como Provocar a Mudança, nas notas fiscais, será incluso um evento para vincular o boleto com a nota fiscal. E somente após confirmado o pagamento da nota fiscal é que o contribuinte vai poder se creditar do imposto na referida nota fiscal. O processo é automático em cada etapa da cadeia. Se recolher nesse exemplo, a manufatura comprou insumo por 100, pagou 120, 20 foi de imposto. Vendeu esse produto para o varejo por 200, o varejo pagou 200 mais 40 de imposto, 240, e vai voltar então para a manufatura ao que ela havia antecipado de 20, e assim sucessivamente até o consumidor final, e isso então é automaticamente quando o consumidor pagou com o cartão de crédito, o comerciante vai receber o seu depósito já líquido de impostos. O valor do imposto vai direto para o governo. E com isso nós teremos o que chamamos de árvore de realidade futura, onde teremos transformado os efeitos indesejados em efeitos desejados, reduzindo assim a desigualdade social e trazendo um crescimento da nossa economia. Teremos destravado valores significativos, o que impacta no aumento da arrecadação de R$1 trilhão ao ano. Eu gostaria de compartilhar com vocês, é muito interessante, um vídeo que eu falo sobre a resistência à mudança. Tivemos várias PECs, várias tentativas de mudança, mas talvez nem em todas elas a gente tenha observado os lados dos diversos setores envolvidos. E eu queria apresentar para vocês uma metodologia que talvez a gente possa implementar não apenas em relação à reforma tributária, mas a tantas outras reformas que se pretende fazer no Congresso e até mesmo nas diversas empresas. Ninguém me ouve! Olá, Martin. O que é de errado? Eu estou cansado disso! Toda mudança que eu proponho é nocauteada! É impossível fazer qualquer mudança por aqui. E talvez as suas sugestões não sejam boas? Isso é bobagem. Você sabe por que acontece. Todo mundo sabe. É porque as pessoas resistem à mudança. Resistir, 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 resistir. Você está errado. Eu não resisto à mudança e nem a maioria das pessoas também. Todos nós já passamos por situações de grandes mudanças em nossas vidas. Muitos jovens deixam suas casas, escolhem se casar, ter filhos. E me diga, quem resiste a uma mudança de promoção no trabalho? Você realmente quer se enganar que não resiste a mudanças? Eu resisto somente a mudanças que eu tenho um bom motivo para resistir. As outras eu aceito. Ah, então me mostre. Faça um teste comigo. Ok, vamos lá. Fazer uma mudança é como escalar uma montanha. Aqui tem uma. Escale. Acho que não. Haha, viu? Você também resiste à mudança. Eu não resisto a mudanças. Eu resisto a essa mudança em particular, porque eu não tenho motivo para escalar a montanha. Eu não vejo vantagens nessa mudança. E qual seria um bom motivo para você? Um salário melhor, saúde melhor, ou um relacionamento melhor. Ok, vou cuidar dessas duas desculpas. Há um pote de ouro aguardando por você no topo da montanha. Isso é bom o suficiente? E agora? Você escalaria? Não. Provado! Você realmente resiste à mudança. Claro que eu resisto a essa mudança. E por um bom motivo. Veja você mesmo. Muito esforço, muito tempo e altíssimo risco. É perfeitamente lógico. Os pontos negativos da mudança superam os pontos positivos da mudança. Outra desculpa. Tudo bem, vou reduzir os esforços e o risco.
Agora você vai escalar a montanha? Acho que não. Ah, eu sabia! Desculpas e mais desculpas. Você elimina uma e outra logo aparece. E o resultado continua o mesmo. A mudança é de fato boa pra você. E você ainda resiste. Mas não é boa pra mim. Eu não quero a mudança porque estou confortável com a minha situação atual. Mais uma desculpa. Não, de jeito nenhum. Você que enxerga as coisas de uma maneira muito estreita. Agora entende por que as pessoas rejeitam as suas sugestões? O quê? Eu olho tanto os prós e os contras de se fazer a mudança. Sim, mas você ignora o lado positivo de não fazer a mudança. Eu gosto da minha profissão, eu gosto da minha posição, eu gosto do meu estilo de vida. Eu gosto da minha... sereia. Ela não pode escalar a montanha comigo. Você acabou de provar o que eu penso. Talvez você tenha justificado de maneira lógica, mas no final das contas, as pessoas sempre resistem a mudanças. Podem sempre dizer que eles têm uma sereia, e lá se vai qualquer chance de provocar uma mudança jogada pela janela. Eu não estou procurando por desculpas, mas ao contrário de você, não estou apaixonado pela mudança sugerida por você. Eu sou mais objetivo. Ah, então você é o senhor da objetividade. O cara que considera somente os prós de continuar na mesma. E não podem existir contras? Sim, deve existir. Certo. Pense em uma situação em que as coisas continuam como estão. Os jacarés vão morder o seu traseiro. Sua empresa pode ir à falência. Ou a esposa pode pedir o divórcio. Eu quero meu divórcio! Sua saúde pode ficar péssima. Você não está lutando contra os jacarés? Todo o tempo! Às vezes, eu sinto que as pessoas estão tentando convencer. Estão tão ocupadas se defendendo dos jacarés que estão escalando a montanha mesmo se não há um pote de ouro lá no topo. Assim, todos resistem à mudança, inclusive você. De maneira alguma. Então me mostra que este pote de ouro é grande o suficiente para mim, e os dentes do meu jacaré são afiados, e o meu esforço e risco para mudar não é assim tão grande. Eu não vou ter que abrir mão da minha linda sereia, e então eu te asseguro que eu vou escalar a montanha. É o que eu faço, e não funciona. Mesmo? Você já tentou apresentar todos os 4 lados da sua sugestão? Deixe-me fazer uma pergunta mais pertinente. Você já imaginou antecipadamente como será o pote para a pessoa que você está tentando convencer? Não o seu pote, mas o pote dele ou dela. Qual é a muleta dele ou dela? Quais são os jacarés ou sereias para a outra parte? Acho que não. Ah, tá vendo? Também, quando você se concentra em um aspecto e a outra pessoa se concentra em outros, vocês estão fadados a uma falha de comunicação. Observar todos os 4 lados e fazer isso sob a perspectiva dos outros parece exigir muita preparação. Você tem certeza que isso compensa? Não se você acreditar que as pessoas são programadas para resistir à mudança, qualquer mudança. Eu acho que eu nunca vou saber. A menos que eu faça uma tentativa, depois te conto como foi. Mas, Paulo, eu posso imaginar isso funcionando para convencer um indivíduo. Mas não vai funcionar quando estamos tentando introduzir mudança para uma organização inteira, que precisa da colaboração de tantas pessoas. Sim, vai funcionar, contanto que você reconheça que para indivíduos diferentes, cada um dos 4 elementos deverão ser diferentes também. Isso é muito mais trabalho, mas quem disse que mudar uma organização é fácil? O importante quando se quer fazer uma mudança é analisar o benefício e os riscos de mudar, e os benefícios e o risco de não mudar. Então o pote de ouro é a oportunidade, é o que nós queremos. A muleta é o risco de mudar. A sereia é o benefício de não mudar. E o jacaré é o risco de não mudar. E o que nós temos que fazer? Quando vamos propor uma mudança, nós temos que analisar quais são os benefícios de não mudar, aquilo que já são conquistas da sociedade, aquilo que já são conquista do setor e que não podemos, de alguma forma, eliminar. Eu acho que esses direitos devem ser mantidos ou, no mínimo, atenuados. E o risco de mudar, eles têm que ser também atenuados. Então, precisamos colocar dispositivos na reforma, seja tributária ou qualquer outra, que possa atenuar os riscos da mudança e não tirar os benefícios até então conseguidos por cada setor. E aqui eu fiz alguns exemplos para alguns dos setores
e que deveríamos, por exemplo, para eliminar o risco de mudar, fica a sugestão para que possa ser incluída na nossa PEC, a criação de um fundo para desoneração da folha. Vai se calcular qual seria a arrecadação corrigida, do mesmo jeito que tem uma correção para gasto, vai corrigir a receita. 50% do excedente será destinado para o fundo da desoneração da folha de pagamento. Agora sim, os setores prejudicados com o aumento de alíquotas, eles poderão se creditar desta diferença no fundo para desoneração da folha de pagamento. Então, o imposto sobre a folha é o imposto que queremos acabar. E o novo imposto nós queremos manter. Então, precisamos conceder benefícios àqueles que já haviam conseguido esses benefícios e vamos trazer esse benefício eliminando o imposto sobre a folha de pagamento. Na sequência, é a desoneração da folha para todos os setores da economia. Esta é a proposta que ainda não está incluída na PEC, mas nós vamos ver que vai eliminar muito dos efeitos indesejados e muitas das resistências à mudança. Então, para todos nós, na população em geral aqui no Brasil, os benefícios de mudar seria o crescimento econômico sustentado, a redução da desigualdade, credibilidade internacional, pleno emprego. E o risco que sempre aparece é o risco do aumento das alíquotas, é o risco de ter que pagar mais imposto. E o benefício de não mudar? Teria algum benefício em não mudar para a nossa população? E agora, o risco de não mudar é o risco do jacaré. Então sabemos de muitas economias que tiveram estagnação econômica ou até mesmo degradação econômica. Sabemos de países onde não foram implementadas as reformas necessárias e as reformas vieram à força, com sangue, com guerra, com revolução. E não é isso que pretendemos para o nosso país. Então nós queremos atenuar os riscos de mudança, ou talvez até eliminar, manter os benefícios, mas nós não queremos nunca ter que mudar em função do jacaré. Então, os dispositivos a serem incluídos na PEC, e que seria benéfico para todos, é o Fundo de Desoneração da Folha de Pagamento, sendo que 50% do excedente da arrecadação de União e Estados vai para esse Fundo de Desoneração da Folha. Para a União como um todo, seria o aumento de arrecadação, a harmonização com o CDE, o benefício de mudar. O risco seria perder a arrecadação. O risco de não mudar é o jacaré, é a degradação econômica. Então, quais os dispositivos para incluir na PEC? Seria um modelo automático de cobrança eletrônica, que vai fazer com que se aumente a arrecadação sem aumentar as alíquotas. Para os prestadores de serviço em geral, que já tiveram uma grande conquista com alíquotas reduzidas, o benefício em não mudar é manter a alíquota atual. E o risco de mudar é aumento da alíquota. Então daí é o conceito que para cada setor prejudicado com aumento de alíquotas, será definido uma diferença de alíquota a ser aplicada e creditada do Fundo para Desoneração da Folha de Pagamento. E daí o dispositivo de compensar esse aumento de alíquota vai atenuar o risco de mudar para todos. E assim, a indústria, o benefício de mudar, aumento nas exportações, competitividade, atração de investimentos, segurança jurídica e política. E qual é o risco de não mudar? Nós já temos empresas insolventes, empresas que estão deixando o país. E são as empresas de manufatura. O país quer desenvolver bens e quer exportar bens manufaturados, que é onde se agrega a mão de obra, e não os bens primários. Mas nós temos percebido que as indústrias
de bens manufaturados, os produtos manufaturados, aqueles que consomem mão de obra, eles têm cada ano contribuído menos para o nosso PIB. E é esse setor que mais emprega, até mesmo pela exportação. E é esse setor que nós precisamos incentivar e evitar o jacaré para estas empresas e para todas as outras. E o benefício de mudar seriam o que estão aqui apontados, e o dispositivo a ser incluído na PEC seria a desoneração da folha de pagamento. Eu fiz isso, deveríamos fazer sistematicamente para os diversos outros setores, comércio, serviço em geral, transportes, educação, saúde, enfim, todos os setores deveriam ser analisados, quais os dispositivos na PEC para atenuar os riscos e manter os benefícios que já haviam sido conquistados. E assim, para o consumidor, teremos aumento na geração de empregos, baixa carga tributária, saúde, saneamento e dispositivo, né, que já está incluído na PEC 110, é a devolução do imposto sobre o consumo para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Finalmente, concluindo, a proposta traria uma harmonização do sistema tributário nacional com o mercado comum europeu, produtos mais competitivos, credibilidade, atração de investimentos, aumento significativo da arrecadação, segurança jurídica e política, pleno emprego, redução das desigualdades e, finalmente, crescimento econômico sustentado. É o que eu tinha para lhes expor. Quero agradecer ao ex-deputado Rauli, que tanto tem feito para a reforma tributária no nosso país, muitas contribuições na Câmara, e agora a contribuição ao senador Roberto Rocha na relatoria da PEC 110. O senador Roberto Rocha tem sido muito atento, nos ouviu em todas as nossas propostas, nossas sugestões, como também o próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que nos deu toda a atenção, acolheu nossas observações, e eu tenho certeza que muito em breve teremos uma reforma tributária, estaremos votando uma PEC que estará atendendo às necessidades e os anseios de cada um dos setores, mas principalmente os anseios do Brasil. Muito obrigado.